função do primeiro grau. Na última aula, nós vimos o quê? Equações, sistemas e inequações, tudo do primeiro grau. Então, como a gente já viu as coisas do primeiro grau, nada mais justo do que a primeira função a ser estudada ser a função do primeiro grau, que é a função afim. Vai ficar muito mais simples de entender a função se nós lembrarmos os conceitos de equações e inequações do primeiro grau. Então, vamos começar aqui, colocar o nome do assunto, função afim. Então, o que você já pode perceber aí? Quem está acompanhando pelo edital, eu não estou seguindo a ordem à risca, né? Eu vou seguir à risca todos os conteúdos do edital. Mas a ordem dos assuntos, eu estou fazendo de acordo com como eu acho que vai ser melhor para o seu entendimento. Então, nós vimos as equações do primeiro grau, e agora nós vamos ver a função afim, que é a função do primeiro grau. Ou seja, uma função de grau 1. O que nós precisamos saber de função do primeiro grau? Toda função do primeiro grau, ela vai seguir uma forma específica. Ela vai ter uma fórmula ou uma forma específica, que vai ser a fórmula f de x igual a x mais b. F de x é igual a x mais b. Esse a e esse b são dois coeficientes. Então, nós vamos verificar como esses coeficientes. Aquele elemento, aquela letra, aquele número que aparecer junto com o x, grudado no x aqui, ele vai ser o meu coeficiente a. E o b, que é o meu coeficiente independente de variável, é um número, é uma letra que vai estar sozinha, né? Sem o x, vai ser o meu coeficiente b. Algumas vezes a questão pode trazer esse a como chamado de coeficiente angular, né? Então esse a pode ser chamado de coeficiente angular. Ele vai determinar a posição, né? A angulação da reta da equação do primeiro grau. Nós vamos ver que a função, aliás, a função do primeiro grau, nós vamos ver que a função do primeiro grau, ela tem o gráfico em forma de reta. Então é isso que nós vamos fazer aqui. O a pode ser chamado de coeficiente angular e outras vezes ele pode ser chamado também de taxa de crescimento. Taxa de crescimento. Essa taxa de crescimento pode fazer a função crescer ou decrescer, né? Ela vai ser chamada de taxa de crescimento no geral, mas ela pode fazer a tua função aumentar ou ela pode fazer a tua função diminuir. Então vai ser a taxa de crescimento, pode ser chamado esse a aqui também. Nós vamos ver que tem outra maneira de acharmos o valor desse a. E esse b, algumas vezes, vai ser chamado de coeficiente linear. Coeficiente linear. Ele vai ser um ponto muito importante dentro do teu gráfico. Quando nós estivermos estudando o gráfico, nós vamos ver que o gráfico da função do primeiro grau sempre vai tocar o eixo do y nesse ponto B. Mais adiante nós vamos ver isso mais aprofundado. Então, primeiro de tudo, nós precisamos saber que eu tenho uma função do primeiro grau, ela vai ser desse tipo, ax mais b. Um elemento a que está junto com x, coeficiente a. Um elemento b que vai estar sozinho, vai ser chamado de coeficiente b. O nome coeficiente angular ou coeficiente linear pode ser que caia na sua prova, mas é muito raro, muito difícil. Vamos apenas lembrar dessa fórmula que está de azul. É a fórmula da nossa função afim. Então vamos pegar aqui um exemplo. F de x é igual a 4x menos 8. F de x, 4x menos 8. Se nós precisarmos identificar o valor de a e b, muito simples. O a é aquele elemento que está junto com o x, então o a aqui vai valer 4. E o b valerá menos 8. O a vale 4 e o b vale menos 8, que é aquele elemento que está sozinho. Vamos pegar outro exemplo aqui. F de x igual a 3x. F de x é igual a 3x. F de x igual a 3x, nós temos apenas o a. O a valerá 3, é aquele elemento que está junto com x, nesse caso é o 3. Então o a valerá 3.
Eu estou vendo em algum momento aqui o B? Não, não estou enxergando o B. Logo, esse B será 0. Quando o B não aparecer na questão, sem problema algum, ele vai ser chamado de 0. Vamos outro exemplo. F de x igual a 5. Dessa vez a gente não tem o quê? A gente não tem o x. Então a gente não pode dizer que essa função é uma função do primeiro grau, porque eu não tenho o x. Eu não tenho o x elevado a grau 1. Eu tenho apenas um 5, que é um número, é uma constante, é um coeficiente. Então essa função aqui ela não é chamada de função do primeiro grau, ela é chamada de função constante. Não é interessante estudarmos ela aí. Beleza. Já vimos aqui como identificar uma função do primeiro grau, né? Essas funções são funções do primeiro grau, e como identificar os coeficientes A e B. Agora eu pergunto para vocês, o que é uma função? Né? Porque esse é o primeiro assunto de função, mas esse conceito pode não estar aí na cabeça de vocês. Então uma função é o seguinte, eu tenho um valor chamado de x, eu vou jogar esse valor dentro de um espelho. O que vem ser esse espelho? Esse espelho vem a ser a nossa função, que vai ser representado por esse fzinho, meio modificado, meio diferente. Então, função vai ser representada por esse fzinho. Nós temos um x que vai ser jogado dentro de um espelho, e esse espelho, que é a nossa função, vai nos dar uma imagem. Essa imagem vai ser chamada de f de x, que é a função do x. Então, o que pode vir aí na tua prova? Esse x, ele é chamado de domínio. São os valores possíveis para o x. O que é esse f? Esse f ele pode ser o quê? Pode ser um gráfico. Né? Eu posso pegar o meu x, ver como ele se comporta dentro do gráfico e encontrar a imagem a partir do gráfico. Esse f, essa função, pode ser o quê também? Pode ser uma fórmula. A tua função já pode vir em forma de fórmula. Né? Pode ser o quê também? Pode ser um diagrama de flechas. Diagrama de flechas. Tudo isso nós vamos ver nos nossos exercícios. Então eu vou pegar esse x, que é o nosso domínio, os possíveis valores de x, vou jogar dentro da tua função, pode ser um gráfico, uma fórmula, e vou encontrar a imagem. A imagem é o f de x. Né? Vou encontrar essa imagem aqui, que é o f de x. Então olha o que vai acontecer aqui. Vamos pegar esse primeiro exemplo que eu coloquei no quadro. F de x é 4x menos 8. F de x é 4x menos 8. 4x menos 8. Vamos atribuir possíveis valores para x. Vamos, na nossa cabeça mesmo, vamos colocar esses valores de x aqui. Vamos imaginar esse x sendo 0. Seria o cálculo do f de 0. Né? Eu tenho uma função f de x é 4x menos 8. Eu quero calcular agora o f de 0. O que eu faço? 4 vezes 0 menos 8. Aonde aparece o x, perceba o seguinte, ó, aonde tem o x, eu estou colocando o valor que eu quero, que é o 0. Então, 4 vezes 0, menos 8. Vou encontrar que valor aqui, pessoal? 4 vezes 0, 0, menos 8, sobrou menos 8. Então, sobrou só o menos 8. O que significa? Quando eu peguei o 8, coloquei dentro da minha função, eu obtive uma imagem. Qual é a imagem? Aliás, o 0. Quando eu coloquei o 0 dentro da minha função, eu obtive uma imagem que foi menos 8. Ou seja, quando x for 0, quando o meu domínio for 0, a imagem que eu vou obter é menos 8 dentro dessa função. Percebam que se eu colocasse o 0 dentro de outra função, eu iria encontrar outra imagem. Por quê? As funções são diferentes, os espelhos são diferentes. Então é isso que eu preciso aqui, pessoal. É saber substituir. Vamos pegar outro valor, f de 1. Agora, onde aparecer o x, eu vou colocar 1. Então, mesma fórmula que eu tenho no começo. 4 vezes 1 menos 8. 4 vezes 1, 4. 4 menos 8, sobra aí para mim, menos 4. Menos 4. 4 vezes 1, 4. Menos 8, menos 4. Por quê? Porque eu tenho aí subtração, né, de sinais diferentes no caso. Esse 4 vezes 1 vai dar 4 positivo. E o 8 está negativo.
que eu faço na subtração e na soma quando eu tenho sinais diferentes? Sinais diferentes eu subtraio, né? 8 menos 4 vai dar 4, e repete o sinal do maior, que no caso aqui o maior é menos 8. Coloca o resultado aqui, menos 4. Vamos pegar um último valor aqui, ó, f de menos 1. 4 vezes menos 1, menos 8. 4 vezes menos 1 dá quanto, pessoal? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Por quê? Porque é uma multiplicação de sinais diferentes. Multiplicação e divisão de sinais diferentes, eu coloco o resultado negativo. Se os sinais forem iguais na multiplicação e na divisão, eu coloco o resultado positivo. Então, 4 vezes menos 1, menos 4. Repete o menos 8 que tem aqui no final. Agora sim eu vou resolver a subtração. Primeiro eu multiplico e depois eu faço a subtração. Menos 4 menos 8, sinais iguais dessa vez. Repete o sinal e soma, né? Soma os números, 8 mais 4, 12, e repete o sinal dos dois, que é negativo, vai para lá, menos 12. Então eu fiz tudo isso para você ver o seguinte, ó. Para cada domínio que eu colocar dentro da minha função, eu vou obter uma imagem. Dessa maneira, nós podemos aí fazer a nossa primeira questão, né? Fazer a nossa primeira questão. Outra coisa que eu não falei, aliás, uma observação aqui. O domínio e a imagem, eles serão grandezas, né? Sempre esse domínio e essa imagem serão grandezas. Para ficar mais fácil de você visualizar, ou de você entender, de você imaginar, aliás, isso aqui, pensem num exemplo que eu vou falar agora. Suponhamos que você vai comprar pães. Você vai na padaria comprar pão. De acordo com a quantidade de pães que você comprar, eu vou ter um resultado, eu vou ter um valor, vou ter um preço. Então perceba que eu estou nesse exemplo relacionando duas grandezas, quantidade de pães e o preço final da minha compra. Quanto mais pães eu comprar, maior vai ser o meu preço. Então, eu estou relacionando duas grandezas, onde uma grandeza vai ser o meu domínio, vai ser meu x, e a outra grandeza vai ser a minha imagem, que é o meu f de x. Esse f de x também pode ser chamado de y. Esse f de x também pode ser chamado de y. Então, se eu organizar aqui os resultados que eu obtive, x e y, quando o x for 0, 1 e menos 1, as imagens que eu obtive aqui para y é a mesma coisa que f de x, é a imagem. Quando eu coloquei 0, o resultado que eu tive foi menos 8. Quando eu coloquei 1, o resultado que eu tive, menos 4. E quando eu substituí menos 1, o resultado que eu tive foi menos 12. Então está aí todo o esqueminha para essa questão. Certo? O que eu posso fazer com esses resultados que eu obtive? Eu posso montar um gráfico. Sempre que eu tenho resultados, eu posso montar um gráfico. E sempre que eu tenho um gráfico, eu posso extrair informações para montar a minha função. Então, a partir dessas informações que eu obtive, vamos visualizar aqui o gráfico da função do primeiro grau. Como vai se comportar o gráfico da função do primeiro grau? Toda vez o gráfico da função do primeiro grau será uma reta. Então, é o primeiro detalhe que você precisa aí. O gráfico será uma reta. E esse gráfico terá alguns pontos, né? Esse gráfico terá alguns pontos importantes, né? São dois pontos muito importantes que você precisa ter no seu gráfico. O primeiro ponto importante que você precisa aí é a raiz. Raiz que também é chamado de zero da tua função. Eu já falei sobre raiz ou zero de uma equação, né? É aquele valor que vai tornar a tua equação verdadeira, é aquele valor que vai tornar a tua função nula, que vai zerar a tua função. Isso é chamado de raiz ou zero da função ou da equação. Beleza. Agora, eu preciso de um outro valor, que é o ponto B. Por que esses valores serão importantes dentro do meu gráfico? A raiz ou zero será muito importante porque dentro do gráfico será o ponto que vai cortar o eixo x. Então, essa raiz, ela será o ponto que corta ou cortará, né, que corta
o eixo X. Vou já falar o que é o eixo X. Por enquanto você pense aí, ó, 0x está representando aqui o eixo X, ou OX, né? O eixo OX. O segundo ponto que eu falei que é importante aí é o B. Por que o B é importante? O B é importante porque ele vai ser o ponto que corta o eixo Y, ou o OY, ponto que corta o OY. Beleza? Ponto que corta o OY. O que significa isso? Todo gráfico, no plano, ele possui dois eixos. Um é o eixo X, o outro é o eixo Y, que eu representei aqui por OX e OY. Cada ponto dentro desse gráfico, ele vai ter duas coordenadas, né? Um ponto tem duas coordenadas. Uma coordenada em X, esse X é chamado de abscissa. Então, acostume-se com esse nome. A coordenada no eixo X é chamada de abscissa. A coordenada no Y é chamada de ordenada. Isso aqui é basicamente o posicionamento global, né? O posicionamento global da Terra, claro, né? Se é global é da Terra, mas o posicionamento geográfico, ele é baseado nesse plano cartesiano, né? Latitude, longitude, tudo isso é baseado no plano cartesiano. Então eu tenho aqui a abscissa e a ordenada. Qualquer ponto que eu marcar aqui dentro do meu sistema cartesiano, esse plano cartesiano vai possuir, digamos que aqui eu tenho um ponto A, ele vai ter um XA e ele vai ter um YA. Então eu posso fazer o quê? Eu posso transformar isso aqui, ó, que eu obtive na parte anterior, em 3 pontos distintos. Né? Posso colocar aí 3 pontos distintos. Vou pegar um pincel verde aqui para ficar destacado. Olha aqui, ó. Quando o x for 0, o y é menos 8. O que vai acontecer no plano cartesiano? O x e o y eles se encontram no marco 0. Tudo aquilo que for para a direita, no eixo x, será positivo. Tudo aquilo que for para a esquerda, no eixo x, será negativo. No y, tudo aquilo que for para cima do 0 será positivo e tudo aquilo que for abaixo do 0 será negativo. Então, nós vamos contar da seguinte forma. Vamos pegar esse segundo ponto aqui. Esse segundo ponto, 1 e menos 4. Ele é 1 no x, ele é 1 na abscissa. Então, eu vou pegar aqui a partir do 0, no eixo x, e vou marcar 1. Está aí, marquei 1. Para a direita do 0, porque é a parte positiva. Né? Se eu fosse marcar outros valores, eu marcaria aqui 2, 3, procurando sempre deixar o mesmo espaço para o gráfico ficar o mais próximo possível da realidade, né? da métrica, para ele ficar simétrico. No eixo y, esse ponto vale menos 4. Então, eu pego aqui, ó, no eixo y, a parte negativa é para baixo do 0. Ó, tenho menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, vou juntar aqui, ó, o meu ponto, que é 1 e menos 4. Está aí. O primeiro ponto que eu tirei lá dos meus resultados foi 1 e menos 4. Beleza? Acho que você já está familiarizado aí com o plano cartesiano, que é o plano que nós vamos utilizar nos nossos gráficos. Agora o detalhe aqui, ó. Esse primeiro ponto, ele é 0 no x e menos 8 no y. Sempre que um ponto ele for 0 no x, a marcação do ponto vai estar em cima do eixo y. Então é o contrário. Se ele for 0 no x, a marcação dele estará no eixo y, bem em cima do eixo y, bem na reta do eixo y, em qualquer ponto por aqui. Agora, se for o contrário, se ele for 0 no eixo y, a marcação desse ponto estará em qualquer lugar aqui no eixo x, bem em cima do eixo x. Olha o que vai acontecer aqui com esse primeiro ponto para você entender. 0 e menos 8. Ele vai estar em cima do menos 8. Né? Então, vou indo para baixo aqui. Suponhamos que o menos 8 esteja por aqui. Pronto. O meu ponto ele está marcado lá embaixo, no menos 8. Beleza? O último ponto que falta eu marcar aqui é menos 1 e menos 12. Então, menos 1 é no x, eu marco menos 1 no x. Menos 1 no x é para a esquerda do 0. E menos 12 no y. Vamos colocar... Vamos aumentar aqui, vamos colocar o menos 8 para cima,
para que nós tenhamos espaço para colocar o menos 12. Menos 8, vou colocar o menos 12 aqui. Certo? Opa, não era para ter marcado o ponto. Só marcar o menos 12 mesmo. Tá aí. Menos 12, menos 1 no x, menos 12 no y. Menos 1 no x e menos 12 no y. Está bem aqui o meu ponto. Beleza. Agora que eu tenho os pontos marcados, esses pontos que eu obtive, eu marquei lá no plano. Eu vou juntar esses pontos que eu obtive aqui, ó. Vou juntar os pontos que eu obtive. E dessa forma, juntando os 3 pontos que eu obtive, que são os 3 resultados que eu tenho na parte anterior aqui, ó, na hora que eu montei os meus espelhos, na hora que eu peguei os domínios e montei os resultados, eu obtive 3 pontos. Juntando esses 3 pontos, eu observo o quê? Que existe uma reta. Ou seja, sempre o gráfico da tua função do primeiro grau será uma reta. Então, é o detalhe que você tem que gravar aí. Olhou para o gráfico, sabe que é uma reta, sabe que você está diante de uma função do primeiro grau ou uma função afim. Então, assim, nós terminamos essa parte introdutória aqui de função afim. Acho que você já deu para entender aí, acho que já deu para você entender como é que funciona. Dá para a gente passar direto para os nossos exercícios, beleza? Qualquer dúvida, aí na apostila de vocês tem onde você pode entrar em contato, você faz suas perguntas e eu responderei assim que possível, o mais breve possível. Vamos lá, pega a sua apostila aí, questão número 1, questão da Unesp. Vou ler aqui rapidamente. Uma pessoa obesa, pesando num certo momento 156 quilos, uma pessoa obesa pesando 156 quilos, recolhe-se a um spa, onde se anunciam perdas de peso de 2,5 kg por semana. Então está aí o detalhe, 2,5 kg por semana. Suponhamos que isso realmente ocorra. Nessas condições, letra A, encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo, P, que essa pessoa poderá atingir após N semanas. Após N semanas. Isso aqui é o que ele dá no nosso exercício. A pessoa tem 156 quilos, o SPA promete que ela vai perder 2,5 quilos por semana. E ele quer uma fórmula matemática que expresse isso aí na letra A. O que é que nós podemos pensar aí? Vamos lá. Toda função do primeiro grau, ela tem uma parte chamada de parte fixa e a parte variável. Vamos voltar aqui para o primeiro quadro. Tá pegando aqui? Tá, né? Então vamos voltar aqui para o primeiro quadro. Lembra do que eu falei do coeficiente angular e da taxa de crescimento? Eu vou apagar isso que está aí e vou colocar uma coisa muito importante para você. Esse A, junto com o X, ele é conhecido como parte fixa. Opa, voltando para cá. Esse AX é chamado de parte variável. Variável. Por que a parte variável? Porque é a parte que contém a variável. A variável, no caso, X. E esse B será a parte fixa. Beleza. Vamos utilizar esse princípio aí, né? A parte fixa, o B não vai mudar, enquanto que o AX vai mudar dependendo do valor de X. Então, olha aí, a pessoa tem 156 quilos, vai perder 2,5 kg por semana. Qual é a parte fixa aí? A parte fixa é 156. Eu não estou dizendo que a parte fixa é 156, porque eu estou dizendo que a pessoa não vai emagrecer. Ela pode emagrecer sim, e o próprio exercício fala isso, fala que vai acontecer o emagrecimento. Então, a parte fixa é 156 porque é aquela parte do começo, né? É aquela parte inicial. Então, eu vou dizer aqui que o 156 é a parte fixa. 156 é a parte fixa. O que vai acontecer a cada semana que se passa? A cada semana que se passa, ela vai perder 2,5 quilos. Perder na matemática é subtrair, né? Então, eu vou subtrair 2,5 kg. Ela vai perder 2,5 kg por semana, então eu vou subtrair 2,5 kg. Só que eu não posso simplesmente subtrair 2,5 kg porque eu não sei quantas semanas vão se passar. Então esse 2,5 kg depende da quantidade de semanas
que o exercício chamou de N. O exercício chamou de N. Então, essa nossa fórmula aqui, que é o P, ele quer saber o peso em função do número de semanas. Então, posso dizer que a minha fórmula, a minha função é Pn. É o peso em função de N, que é o número de semanas. Olha como ficou a nossa fórmula organizadinha aqui, ó, bonitinha. 156 menos 2,5 vezes N. Posso fazer na ordem contrária? Posso. Posso colocar 2,5N mais 156. Mas vou deixar assim. O que nós precisamos entender? É que aquele valor que está junto com o N é o meu A. E aquele valor que está sozinho é o meu B. Pronto. Basta você visualizar isso, não importa a ordem. O valor que está junto com o N, ou com a variável, é o A, e o valor que está sozinho é o B. Está aí, a letra A está feita. Ele só queria uma fórmula, né? Encontre uma fórmula que expresse o peso mínimo P, que essa pessoa poderá atingir após N semanas. Tá aí. Dependendo do número de semanas, eu vou multiplicar o valor dessas semanas por 2,5, vou subtrair esse resultado de 156 e eu vou ter o peso final da pessoa ao longo de N semanas. E provavelmente isso vai ser feito na letra B. Vamos ler aí a letra B. Calcule o número mínimo de semanas completas que a pessoa deverá permanecer no spa para sair de lá com menos de 120 quilos. A pessoa tem que sair com menos de 120 quilos. Então, o detalhe da questão aí, ó. Lembra do que eu falei menos mais na aula anterior? Estamos diante de inequação. Ou seja, a pessoa quer saber qual é o peso inferior a 120. Né? A pessoa tem que sair de lá com menos de 120 quilos. Ela vai ter que perder bastante peso, né? Vai ter que perder aí 36 quilos. Então, o peso tem que ser menor que 120. Beleza. Qual é a expressão do peso, pessoal? Qual é a expressão do peso aqui nessa questão? 156 menos 2,5N é o valor do peso. 156 menos 2,5N é o valor do peso. Então, pronto. Ó. Aonde tem o P, o que eu fiz? Aonde tem o P, eu substituí por 2,5. Beleza. Então, 156 menos 2,5N menor que 120. Beleza. Estamos diante de uma inequação do primeiro grau. E na última aula, na primeira aula, né, nós aprendemos a calcular tanto equação quanto inequação do primeiro grau. Então, moleza aí para você. Vamos lá. Eu vou pegar esse 156 e vou passar para o segundo membro. O 2,5N negativo, continua aqui. 120 menos 156. Beleza. Menos 2,5N menor que 120 menos 156. Sinais diferentes na soma e na subtração. Subtrai e dá o sinal do maior. O maior, no caso, é 156. O sinal aqui é negativo. 120 menos 156 dá aí 36. Né? 156 menos 120 dá 36. Repete o sinal do maior, que é o sinal do 56. Detalhe aqui agora, pessoal. Na última aula nós aprendemos que se esse primeiro membro está negativo, nós precisamos multiplicar tudo por menos 1. Então nós vamos precisar multiplicar tudo por menos 1. Multiplicando toda a expressão por menos 1, menos daqui com o menos do início, transformará o 2,5 em positivo. E, sempre que eu multiplicar a expressão por menos 1, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Eu tenho que inverter o sinal da inequação. Então, estava menor, agora passa a ser maior. Beleza. O menos transforma todos os resultados, inclusive o sinal de desigualdade. Menos 1 vezes menos 36 vai dar 36 positivo. Então, esse menos 1, ele é um fator multiplicativo de apenas para nós modificarmos, né? Ele é um valor modificador aqui para que nós tenhamos a nossa função de forma tranquila, de forma positiva para nós calcularmos o resultado. Beleza. N maior que... Esse 2,5 está multiplicando N, ele pode passar dividindo 36. Então, N é maior que 36 dividido por 2,5. Como é que nós fazemos agora para dividir esse 36 pelo 2,5? Vou fazer aqui em cima. 36
dividido por 2,5. Vamos aprender a fazer isso aí. Uma divisão, né? Que toda fração é uma divisão que contém vírgula, né? Que contém casa decimal, que contém um valor decimal. O que eu faço? Eu vou ter que sumir com essa vírgula daqui. Então eu vou andar com essa vírgula uma casa para a direita. Eu vou transformar isso aqui em 36 dividido por 25. Andando com a vírgula para a direita, o número fica 25. Quantas casas eu andei para a direita? Uma. É justamente o valor de zeros que eu vou acrescentar aqui em cima, né? Porque se eu andei uma vírgula para a direita embaixo, eu vou andar uma vírgula para a direita em cima. Esse número, a casa decimal dele é 0. Né? Então, ó, andando com a vírgula aqui em cima, uma casa para a direita, eu vou chegar no número 360. Fica mais simples eu dividir 360 por 25 do que dividir 36 por 2,5, certo? Então, vamos terminar essa continha aí. 360 dividido por 25, se você for fazer todo o cálculo, 360, tem que fazer aqui que hoje eu não trouxe a calculadora, dividido por 25. 1 vezes 25 dá 25, sobra 11. Aí eu vou pegar mais uma casa decimal, 110, vou multiplicar por 4. 4 vezes 25 dá 100, sobram 10. Tenho mais alguma casa para baixar? Não, não tem. Não tem mais número para baixar, o que é que eu faço? Acrescento 0 aqui e uma vírgula no quociente. Agora eu tenho 100. 100 eu sei que é 4 vezes 25. E quando eu subtrair de 100 aqui, eu vou obter resto 0. Vou chegar no meu resultado. 14,4 semanas. Existe isso, pessoal? 14,4 semanas? Não, né? A questão fala em semanas inteiras. Então, vamos analisar esse resultado que eu obtive aqui. Certo? Se eu cheguei em N, N é o número de semanas, N é maior que 14,4, significa dizer o quê? Qual é o primeiro número inteiro depois do 14,4? 15. Então, se N tem que ser maior que 14,4, N igual a 15. Então, a letra B, você pode marcar aí que o número mínimo de semanas que a pessoa precisa está no SPA, para que o peso dela chegue a 120, ou menor que 120, desculpa, para que o peso seja menor que 120, a quantidade de semanas tem que ser maior que 14,4, ou seja, a quantidade de semanas mínima tem que ser igual a 15. Pode marcar aí na letra B, 15 semanas completas é o necessário para que a pessoa atinja o objetivo de 120 quilos para baixo, né? Menor que 120 quilos. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido aí. Primeira questão, moleza. Deu para ver, beleza, como é que funciona a função do primeiro grau. Então, vamos para a nossa próxima questão. Deu uns 20 minutos, hein? 30? 30? 35? Beleza, tá no grau. Já, pessoal? Beleza. A segunda questão aí da Unicamp, né, fala o seguinte: para transformar graus Fahrenheit é uma unidade de medida de temperatura que não é utilizada aqui no Brasil, né, mas em países de língua inglesa. Estados Unidos, no Canadá também, na Inglaterra. Aqui ele fala, para transformar graus Fahrenheit em graus centígrados, centígrados é o Celsius, é o que a gente usa aqui. Graus Fahrenheit em centígrados, utiliza-se essa fórmula aqui, ó, F menos 32, tudo sobre 9. Aí tá barra 9, é a mesma coisa aqui, tudo sobre 9. 5F menos 32 sobre 9. Essa é a fórmula, né? Ou seja, é uma função do primeiro grau, porque as variáveis, elas possuem, a variável f aqui, ela possui grau 1, o expoente dela é 1. Então, eu digo que é uma função do primeiro grau. É uma função do primeiro grau que relaciona as duas grandezas de temperatura, Celsius e Fahrenheit. Né? O Celsius na questão aí está chamado apenas de centígrados, graus centígrados. Beleza, onde F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus centígrados. Letra A, transforme 35 graus centígrados em graus Fahrenheit.
transforme 35 graus centígrados em graus Fahrenheit. Dá uma olhada na fórmula. A fórmula não está relacionando centígrados e Fahrenheit? Se ele falou que 35 é o valor de centígrados, então coloca aqui, ó, 35. Pronto. Eu vou ficar com a fórmula dessa maneira. 5F menos 32 sobre 9. Eu tenho uma equação do primeiro grau, moleza, moleza, porque a gente já aprendeu a fazer na aula anterior. Só tenho uma variável, que é a variável f. Beleza. O que eu faço aqui nesse caso? Eu posso utilizar a propriedade distributiva bem aqui para eliminar esse parêntese. 5 vezes f e 5 vezes 32. Posso fazer isso? Posso. Eu vou ensinar você a fazer outra coisa. Perceba o seguinte. Nesse segundo membro, eu tenho multiplicação e eu tenho uma divisão. Ou seja, eu tenho fatores, certo? Eu não tenho nada sendo separado por menos e por mais que seja um fator. Esse menos que tem aqui, ele está dentro de um parêntese e esse parêntese todo funciona como um fator. Então, eu posso dizer que eu tenho apenas fatores nesse segundo membro, certo? No primeiro membro, eu tenho 35 e se eu quiser colocar um denominador aqui, é o 1, né? Bem famoso. É também uma divisão. É uma divisão e, por sua vez, são fatores. Tudo aquilo que for multiplicação e divisão são fatores. Então, quando eu enxergar fatores de um lado, fatores de outro, eu posso cancelar elementos para tornar meu cálculo mais simples. Então, olha aí, ó, 35 e 5 são números múltiplos, né? O 35 é múltiplo do 5. Então, eu posso cancelar, que é o mesmo que dividir os dois por 5. Se eu dividir o 35 por 5, sobra apenas 7. Se eu dividir o 5 por 5, sobra apenas 1. Fica bem mais simples a minha conta. Vou repetir o que sobrou aqui embaixo. 7 sobre 1, não vou colocar o sobre 1, é igual a f menos 32, porque na frente está multiplicado por 1, então repete só f menos 32. E é só correr para o abraço. Olha como ficou bem mais simples a minha conta. 7 f menos 32 sobre 9. Beleza? Beleza. Agora o que eu posso fazer aqui? Ó? Posso colocar o 1 aqui embaixo e multiplicar meio por extremos. Posso multiplicar meio por extremos. Olha aí, ó. F menos 32 vezes 1. F menos 32. 7 vezes 9. Quanto é que é 7 vezes 9, pessoal? 63. Pronto. Mais fácil que isso, né? Só se já viesse o resultado. F menos 32 igual a 63, eu vou pegar o 32 que está negativo e passá-lo para o segundo membro de forma positiva. 63 mais 32. F é igual a 95, não é isso? 63 mais 32, 95 graus Fahrenheit. Pronto. Significa dizer que 35 graus Celsius equivale a 95 graus Fahrenheit. Foi só substituir aí, né? Só substituir. Letra A está pronta, 95. Letra B. Letra B, letra B. Deixa eu ver o que eu posso apagar aqui para fazer a letra B. Essa foi a letra A. Letra B fala o seguinte. Letra B. Qual é a temperatura em graus centígrados em que o número de graus Fahrenheit é o dobro dos graus centígrados? Então, a temperatura em Fahrenheit é o dobro da temperatura em centígrados. Olha aí, ó. F é igual a 2C. F é igual a 2C. Guardem isso aí. F igual a 2C. Vamos pegar a nossa fórmula como ela está lá no começo. Celsius é 5 F menos 32 sobre 9. 5 F menos 32 sobre 9. Se F é 2C, então olha aí, ó. 5, 2C no lugar do F, menos 32 sobre 9. O que eu fiz aqui, pessoal? Sistema, né? Sisteminha. Por quê? Eu tenho a equação que ele dá no enunciado, F é 2C, e eu já tenho essa equação aqui. 5F menos 32 sobre 9. Então, se eu substituir a primeira equação
dentro da segunda equação, eu tenho um sistema resolvido aí pelo método da substituição que a gente aprendeu na última aula. Então percebam como um assunto está interligado ao outro. Se você sabe a equação e sistema, você resolve os problemas de função do primeiro grau. Beleza? Show. C é igual. Agora sim eu posso multiplicar de forma distributiva. Ó. 5 vezes 2c, 10c. Né? 5 vezes 2 é 10, e 5 vezes menos 32, sinais diferentes, dá menos, 5 vezes 32 vai dar aí 160, 160, 5 vezes 10, né? É isso mesmo, 160. Beleza, tudo isso sobre 9. Pronto, não tenho mais o que fazer aqui, né? Posso colocar um 1 embaixo do C e multiplicar meios e extremos. Multiplica-se meio pelos extremos. C vezes 9, 9C. 1 vezes 10, 10C. E 1 vezes menos 160, menos 160. Está aí. Fácil, fácil. C vezes 9, 9C. 1 vezes 10C menos 160, 10C menos 160. Vou organizar o cálculo. Como? Letras para um lado, número para o outro. No primeiro membro vai ficar 9C menos 10C, igual menos 160. 9C menos 10C, subtrai, dá o sinal do maior, vai dar menos 1C, ou simplesmente menos C. Menos C igual menos 160. Já vimos anteriormente o quê? Que se o primeiro membro está negativo, né, no finalzinho, lá numa equação, numa inequação, eu multiplico toda a expressão por menos 1 para modificar os meus sinais. Um fator aí modificador. Sabendo disso, só colocar o resultadinho aqui. Nossa letra B, o C vai ser igual a 160. 160. Significa dizer o quê? Qual é a temperatura em Celsius, onde a Fahrenheit vai ser o dobro? É quando o C for 160. Né? Se C é 160, quanto é que vai ser em Fahrenheit? Fahrenheit é 2C, Fahrenheit é 2 vezes 160, ou seja, 320 graus. Olha aí o enunciado da B. Qual é a temperatura em graus centígrados em que o número de Fahrenheit é o dobro do número de graus centígrados? Então ele quer saber a temperatura em centígrados, 160. Por quê? Porque a Fahrenheit vai ser 320. Então o interessante aqui para a questão é apenas os centígrados. Vamos parar na parte dos centígrados. Beleza, terminamos aí a segunda questão. Só dá um tempinho aí para você dar uma copiada, né? Dar um pause no vídeo. E a gente já vai para a nossa próxima questão. Acho que o som parou. Oi, voltou. Beleza, pessoal? Então, vimos aí como funciona a função do primeiro grau aplicada dentro dos problemas. Simples, simples, bem fácil. E é desse jeito que vai cair na sua prova. A terceira questão, bem parecida com a primeira e com a segunda, vou deixar para vocês fazerem em casa. Vou fazer aqui com vocês a quarta questão. Deixa eu dar uma olhada aqui na quarta questão. A quarta também é parecida, vou deixar para vocês. Vamos ver aqui, 3 a 4, a 5. A 5 é interessante nós fazermos. Questão número 5 fala o seguinte: o valor do carro, questão aí da Seis Gran Rio, o valor do carro é de R$9.000 e com 4 anos de uso é de R$4.000. Olha aí, ó, o valor do carro no tempo zero, ele está relacionando o tempo de uso com o valor do carro. Quando ele não tem uso nenhum, ou seja, logo no início, o valor dele é R$9.000. R$9.000. E após 4 anos de uso, então 4 anos depois, o valor já cai para R$4.000. Falta só a gente saber em que país o cara está, né? Porque para ele comprar um carro zero a R$9.000, está mais barato que algumas motos. R$4.000. Supondo que o preço caia com o tempo,
supondo que o preço caia com o tempo, segundo uma linha reta. Olha aí, linha reta a gente já viu que é uma função do primeiro grau. O valor de um carro com 1 ano de uso ele quer saber qual é o valor do carro com 1 ano de uso. Qual vai ser o valor do carro? Então nós precisamos saber o quê? Como está se comportando a desvalorização desse carro, né? Como está sendo diminuído o valor desse carro, para que nós saibamos qual é o valor dele depois de 1 ano. Então aqui a gente vai utilizar os conhecimentos que eu expliquei sobre gráfico e sobre função do primeiro grau. Olha aí o que vai acontecer. A nossa função do primeiro grau, ela é chamada de AX mais B. Nesse caso, nós não temos nem X, nem A, nem B, a gente não tem nada. A gente só tem a forma básica dela, que é AX mais B. Nós vamos, então, descobrir o valor de A e B. Como nós vamos descobrir o valor de A e B? Através de um sisteminha, né? A gente faz um sisteminha aí. Como é que vai funcionar? Os valores aqui do ano, nós vamos dizer que são os valores do domínio, são o X. E esses valores de preço, nós vamos dizer que é a imagem, né? Que são os valores de f de x ou de y. F de x ou de y. Podemos dizer isso aí. Beleza. Então, eu conheço o quê? 2 pontos. Eu conheço um ponto, xy, que é 0 e 9.000, e conheço outro ponto, que é 4 e 4.000. Tenho 2 pontos aí na minha função do primeiro grau. Com 2 pontos, eu posso montar a fórmula. Como é que eu monto a fórmula? Vamos lá. Primeiro de tudo, o meu primeiro ponto, vamos chamar esse primeiro ponto de ponto A. Não, A não, porque vai confundir aqui com o A e o B da questão. Vamos chamar esse primeiro ponto aqui de alfa e esse segundo ponto de beta. Beleza. Tem o ponto alfa e o ponto beta. É só uma representação hipotética, tá, pessoal? O alfa e o beta, na verdade, em matemática, eles representam planos, né, e não pontos. Mas para o nosso problema aqui, vamos utilizar alfa e beta só para não confundir com o A e B que eu já tenho aqui. O que eu tenho no ponto alfa? Vamos substituir esse ponto alfa dentro da minha fórmula. O que é o f de x ou y? É o 9.000. Então, dentro do meu primeiro ponto alfa, eu tenho R$9.000 igual a vezes x. Opa, o que é o x aqui no ponto alfa? O x é 0. Então, é a vezes 0 mais o valor de b que eu também não tenho. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o ponto beta. Dentro da minha fórmula, sempre usando o esqueleto da fórmula do primeiro grau. Isso aqui você tem que ter na sua memória, tem que ter na sua cabeça, não é dado no problema. Você tem que lembrar lá do comecinho da aula. O esqueleto de uma função do primeiro grau é esse, ax mais b. Substituindo o ponto beta, dentro da minha fórmula, eu tenho o quê? O f de x ou y, ele é R$4.000. Então, no lugar do f de x, que aparece primeiro aqui, eu vou colocar R$4.000. Depois vem a vezes x, ou seja, a vezes 4, que é o valor de x no ponto beta. E mais o b aqui. Olha aí, ó, o que eu tenho agora? Eu tenho 2 equações. Mas vamos organizar esse cálculo para ficar melhor. Vamos organizar isso aqui. A vezes 0 é 0. Não importa o valor de A, qualquer valor multiplicado por 0, o resultado será 0. Então, o que vai sobrar aqui, pessoal? Vai sobrar aqui 9.000 é igual a B, ou B é igual a 9.000. A ordem aí não vai importar a ordem dos dois membros. 9.000 igual a B, ou B igual a 9.000, é a mesma coisa. Organizando de baixo, já está meio organizada, mas vamos colocar as variáveis no primeiro membro. 4 vezes A, ou A vezes 4 é 4A, mais B, tudo isso é igual a 4.000. Percebam que se eu trocar todos os elementos de um membro com todos os elementos do outro membro, eu não preciso trocar o sinal. Eu estou apenas invertendo os membros, né? Se eu disser que x é igual a 2, é a mesma coisa que eu dizer que 2 é igual a x. Não importa se eu trocar um membro totalmente com o outro, eu não preciso trocar o sinal. Pronto, estou diante de um sisteminha, e é um sisteminha muito simples, porque o B, já tem o valor do B aqui em cima. Ó. O valor do B é 9.000. Então, se eu substituir a equação aqui, eu vou chamar de equação 1, aqui eu vou chamar de equação 2. Se eu substituir a primeira equação dentro da equação 2, o que eu vou ter? Eu vou ter 4A mais, qual é o valor de B? O B é 9.000. Igual a 4.000.
igual a 4.000. Pronto, substituí a equação 1 na equação 2 e obtive isso aí, ó. 4A mais 9.000 é igual a 4.000. Posso passar o 9.000 para o segundo membro. Quando eu passo o 9.000 para o segundo membro, ele passa negativo. Então vai ficar 4A é igual a 4.000 menos 9.000. 4.000 menos 9.000. O que isso vai me dar aí, pessoal? 4A é igual a menos 5.000. 4.000 menos 9.000, repete o sinal do maior e subtrai. Então, vai me dar aí que, passando o 4 dividindo, vai ficar menos 5.000 dividido por 4. Aí você pode fazer com mais calma essa divisão. Essa divisão vai dar menos, porque é menos dividido por mais. 5.000 dividido por 4 é 1.250. 5.000 dividido por 4 é 1.250. Eu tenho aí o valor de A e de B. Ó, o valor de A, menos 1.250, e o valor de B é 9.000. Pronto. Já tenho o valor de A e B. Se eu tenho o valor de A e B, eu tenho o valor da minha função. A minha função ela é f de x igual... Qual é o valor de A? O valor de A é menos 1.250. Então, menos 1.250x. Mais o valor de B, que é 9.000. Pronto. Com 2 pontos qualquer, pessoal, com 2 pontos quaisquer de uma função do primeiro grau, é possível que eu descubra a equação, a função do primeiro grau. Então, uma vez que eu tenho a função do primeiro grau, fica muito simples de resolver o que ele está pedindo. E o que ele está pedindo aqui nessa questão? Está pedindo o valor do carro com 1 ano de uso. Está pedindo o valor do carro com 1 ano de uso. Ou seja, f de 1. F de 1 é menos 1.250 vezes 1. Aonde tem x, eu vou colocar 1, que é 1 ano de uso. Mais R$9.000. Então, a função aqui, ela vai dar menos 1.250 mais 9.000. Isso aí dá R$7.750. Então, o valor do carro com 1 ano de uso, pode marcar aí, sem medo de errar, é R$1.750. Aliás, desculpa, R$7.750. Nesse caso aí da questão número 5, é letra C. C de casa, C de cachorro. Beleza? Muito beleza essa questão, pessoal. Por quê? Porque a partir de 2 pontos que eu tinha, que ele deu no enunciado, eu pude montar a fórmula da minha função do primeiro grau, utilizando um sistema, que é o assunto da aula anterior. Então, pelo sistema eu descobri qual é a fórmula. E com a fórmula eu consigo responder qualquer pergunta que a questão me fizer, né? No caso aqui foi qual é o valor do carro depois de 1 ano de uso. Com essa fórmula aí eu só fiz aplicar, o valor de x é 1, eu vou ter aí o resultado para 1 ano de uso, que é R$7.750. Dessa forma nós terminamos a 5ª questão. Então, vamos continuar, né? Sem muito tempo. Vamos continuar com a questão número 8. Questão número 8 é muito interessante, porque nós vamos analisar gráfico, né? Eu falei um pouco sobre gráfico no começo da aula, e nós vamos entender agora como funciona o gráfico. Questão número 8. Questão número 8. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 foi aquecida até 30. O gráfico representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto na experiência. Eu vou transportar para o quadro o gráfico que tem aí na sua lista, tá? Então, só um segundinho. Então, o gráfico possui aí eixo X, eixo Y. O gráfico possui os pontos menos 10. Aqui possui o ponto 5. E aqui 30. Pronto, está aí o gráfico que está no seu material. O X representa o tempo.
o tempo em minutos. E o Y está representando a temperatura, está sendo representado aí pela temperatura em graus Celsius. Então, eu tenho a temperatura em graus Celsius pelo tempo. Vamos ler o enunciado da questão de novo, para a gente entender o que está sendo pedido aí. Uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus, está aqui, menos 10 graus, foi aquecida até 30 graus Celsius. Até 30 graus Celsius. Percebam que é uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. O gráfico representa a variação da temperatura em função do tempo gasto na experiência. Calcule quanto tempo após o início da experiência a temperatura da barra atingiu 0 graus. Então, qual é o tempo? Olha a pergunta. Eu tenho tempo relacionado com a temperatura. Vamos representar o tempo por T minúsculo e a temperatura por T maiúsculo. Tá aí, vamos fazer o diagraminha aí. Quando o tempo é menos 10, quando o tempo é 0, né? Olha para o eixo do X, pessoal. Esse ponto bem aqui, leva para o eixo X, ele é 0, é o marco inicial. Quando o tempo é 0, a temperatura está em quanto? Está em menos 10. Quando o tempo é 0, tempo inicial, a temperatura é menos 10. Qual o outro ponto que eu conheço? O 5 e o 30. Né? 5 e 30. Ou seja, quando o tempo for 5 minutos, a temperatura chegou em 30. Pronto, é tudo que eu preciso. Por que é tudo que eu preciso? Porque a questão me deu 2 pontos. Tem 2 pontos principais aqui, ó. Né? 2 pontinhos aí. Com esses pontos, com qualquer 2 pontos, o que eu falei na questão anterior? Com quaisquer 2 pontos, eu posso montar a fórmula da função do primeiro grau. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Através de um sistema, nós vamos montar a fórmula do primeiro grau e responder a questão. Depois eu vou olhar de novo para a pergunta aí. Mas o que tem de interessante aqui? Ó? Esse não é o eixo Y, pessoal. Né? Tem um ponto em cima desse eixo Y? Tem. Esse ponto está em cima do eixo Y. O ponto que corta o eixo Y sempre é o B. Então já tem o B aqui. Fácil, fácil. Já tem o B é menos 10. Esse outro ponto aqui, ele possui 5 e 30. Está aqui, 5 e 30. Se eu for montar a minha fórmula aqui, ó, eu quero a função f de x. Ela é do primeiro grau, estou vendo que o gráfico é uma reta, ela é f de x é igual a x mais b. Então, eu vou substituir o primeiro ponto lá. F de 0, eu nem preciso calcular com aquele primeiro ponto, porque eu já sei que o b é menos 10, mas eu vou fazer aqui para você entender. O f aqui, o t e o tzão, eles vão funcionar aqui como sendo x e f de x. Né? Isso aqui é meu x, isso aqui é meu f de x. Né? Então, lá, o valor que eu tenho para o f de x, ele é menos 10. Qual é o valor que eu tenho para x? 0. A vezes 0 mais b. Aí, olha o que vai acontecer aqui, pessoal. Esse a multiplicado por 0 vai dar 0, sobra só b igual a menos 10. b igual a menos 10. b igual a menos 10, beleza. Vou substituir o segundo ponto que eu tenho lá. Já substituí o primeiro ponto, o segundo ponto agora é f de x, ele vale 30. Ele vale 30 e o x vale 5. A vezes 5 mais b. Só que eu já sei que esse b é menos 10. Então eu posso economizar tempo e resolver o meu sistema aqui logo. Né? Se esse b é menos 10, olha o que eu vou fazer. 30 igual 5 vezes a, 5a. Mais b, o b é menos 10, então vai ficar menos 10 aqui. Pronto, fica só uma equaçãozinha que eu tenho que resolver o valor para encontrar o a. Passando o 5 para o primeiro membro, o 30 para o segundo, ou então organizando a minha conta, vai ficar assim, ó, 5a menos 10 igual a 30. Inverti tudo de um membro com tudo do outro membro. Eu não preciso inverter o sinal quando eu faço isso. Né? Eu troquei todos os elementos. Vou continuar essa questão lá na parte inicial do quadro. Questão número 2 a gente já fez. Vou apagar aqui para nós continuarmos a nossa questão. Então, ali o que sobrou? Sobrou 5a menos 10 igual a 30. 5a menos 10 igual a 30. Passo menos 10 para o segundo membro, vai ficar 5a é igual a 30 mais
10. 5A igual a 40. A é igual a 40 sobre 5, porque o 5 está multiplicando A, ele passa dividindo. O A é igual a 8. Beleza. Eu já tenho o B, que é menos 10, o A é 8. A minha função, ela não é f de x é igual a x mais b? Então, fazendo esse sisteminha aí, por substituição, eu já calculei o valor de A e B. Então, a minha função fica f de x é igual a 8x menos 10. O valor de A é 8 e o valor de B é menos 10. Nós calculamos anteriormente o valor de A e B. Beleza, já tenho a minha função montada. É uma função do primeiro grau. Aí eu volto na questão e vejo o que está sendo pedido. Está sendo pedido o seguinte: calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Então, olha aí, ó. Quando é que a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius? A temperatura, ela é o meu f de x. Então, é isso aqui, ó, 0. 0. 0 é igual a 8x menos 10. Ou seja, nós vamos calcular o tempo. 8x menos 10 igual a 0, é a mesma coisa. Passo o 10 para o outro membro, ele vai passar com o sinal trocado. 8x igual a 10. 8 está multiplicando o x, ele passa dividindo. 10 dividido por 8. Aí você pode fazer aí 10 dividido por 8. Quanto é que vai dar, pessoal? 10 dividido por 8. Vamos fazer aqui, ó. 10 dividido por 8. Dá 1. Sobra 2. Certo? Aí não dá para dividir mais, não tem mais nenhum número para baixar. Eu coloco um 0 e uma vírgula bem aqui. 4 vezes 8, passou. 3 vezes 8, passou também. 2 vezes 8, 16. Sobram 4. Aí eu coloco mais um 0, não preciso colocar outra vírgula aqui, né? Porque só existe uma vírgula nos números decimais. Eu vou multiplicar agora por 5. 5 vezes 8 dá 40. Sobra 0. 1,25 é o resultado. 1,25 é o x, né? Que é justamente aí, ó, quanto tempo após o início da experiência a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. 1,25 minutos. Aí você olha na resposta e não tem 1,25 minutos. Por quê? Né? Porque aí não está na forma de horas, não está no sistema de horas. O sistema de horas, ele é de 60 em 60, né? 60 em 60. Enquanto que esse 1,25 está no sistema decimal, que é o sistema que vai de 10 em 10, o sistema que a gente utiliza mais em matemática. Então, eu preciso fazer a conversão. 1,25 minutos é 1 minuto, é a mesma coisa que 1 minuto, mais 0,25 de 1 minuto. Ou seja, é 1 minuto mais 0,25, nós temos que entender que é a mesma coisa que 1/4. Né? Se meio é a mesma coisa que 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, 0,25 nós temos que entender que é 1/4. Quanto é que é 1/4 de minuto, pessoal? Né? Só dividir o relógio em 4 aí. Se 1 minuto tem 60 segundos, 1/4 de minuto é 15 segundos. Então, nós temos na nossa resposta aí, x igual 1 minuto e 15 segundos. Dessa forma, nós temos a resposta no sistema de horas. Beleza? 1 minuto e 15 segundos. Outra maneira de eu fazer isso, eu pego esse 1,25 e multiplico por 60. 1,25 multiplica por 60. Nós vamos encontrar 75 segundos, né? Porque isso aqui é a quantidade em minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, multiplicando 1,25 por 60 segundos, eu vou obter 75 segundos. 75 segundos, a gente sabe que passou 15 segundos de 1 minuto. Então, é 1 minuto e 15 segundos. É a outra maneira de fazer isso aqui. Qual é a resposta aí que contém 1 minuto e 15 segundos? É a letra D. D de doido. Letra D da questão número 8. Beleza? Terminamos a questão número 8. Deu para a gente entender um pouco como é que funciona o gráfico, como é que funciona a nossa equação, a nossa função do primeiro grau. Então é isso aí, pessoal. Função do primeiro grau, basta você ter a sua base de equação, inequação e sistemas bem apurada.
O resto é apenas uma teoria, uma parte teórica que você memoriza muito fácil. Basta fazer as questões, fazer os exercícios que eu deixar aí, que você vai lembrar no dia da sua prova. Quanto tempo, hein? Beleza. Vamos fazer agora a questão número 9. Tem uma 9, a 9 tem 2 pontos, vou deixar para vocês. Deixa eu ver, é 10. Também. Vou fazer aqui a questão número 11 para encerrar a nossa aula de função afim. As outras questões eu vou deixar para vocês. Questão número 11 aí, né? Questão número 11. Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha e vendê-las na praia ao preço de R$ 8,00 a unidade. Investiu no negócio R$ 320. Sabendo que o lucro obtido é função da quantidade de unidades vendidas, o gráfico que mais se aproxima da representação dessa função é... Então perceba o seguinte, pessoal. Ele tem um valor que ele investiu no começo. Então esse valor já é o quanto ele gastou. A partir daí ele vai ter o lucro, né? Então o dinheiro dele, digamos assim, ó, ele já começa com menos 320. Ele já gastou 320. E a partir daí, tudo que for entrando vai fazer esse valor aumentar, né? Conforme as vendas forem aumentando, isso aqui vai ser as minhas vendas, o eixo X, o valor do lucro vai subindo. Então qual é o gráfico aí, olhando, que mais se assemelha com esse esquema? É o gráfico da letra B. Olha aí, ó, o gráfico da letra B, ele está assim, ó. Menos 320, 0 e 40. Menos 320, 0 e 40. X e Y. X e Y. Ele está indo do menos 320 e subindo, né? Subindo. Significa que por esse gráfico, que se ele vender 40 camisetas, são camisetas? Um comerciante decidiu fabricar camisetas, isso. São 40 camisetas. Se ele vender 40 camisetas, ele faz o valor dele, ó, chegar no zero. O valor que ele investiu já está pago, né? Então, ele gastou 320 no começo para investir no negócio. Quando ele vender 40 camisetas, ele já vai ter recuperado, ou seja, vai estar aqui no zero. E a partir desse 40, as vendas subindo a partir de 40, vai fazer com que ele tenha lucro. Que a partir daqui, do zero em diante, tudo é lucro. Então, a nossa função do primeiro grau, ela está servindo aí para entendermos como funciona o esquema de lucro. Então, pessoal, eu fiz aí algumas questões. Deixa eu ver quantas questões eu fiz aqui. Deixa eu pegar a minha primeira folha. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 questões. 6 questões. Né? Fiz 6 questões, a lista tem 11. Sobraram aí para você 5 questões para você matar de vez esse assunto de função afim ao